Fala galera, Diogo P2 por aqui, bem-vindos ao Overview da edição lendária de Cyclades, mais um super lançamento da Across the Board que acaba de chegar ao Brasil, um jogo de Bruno Catala e Ludovic Malblanc com ilustrações de Miguel Coimbra. Essa edição, pessoal, tem nota 8.6 atualmente no BGG, né? Estava aí muito aguardado pela comunidade, os apoiadores inclusive já estão recebendo, porque muitos de vocês compraram no DOF de 2024, outros fizeram a compra ali, né, pelo Across the DOF, que nós já vimos aí com uma entrevista exclusiva com o Diego, CEO da Across, que nós vamos ter esse ano ainda melhor, né, o Across the DOF. Então fiquem ligados nas novidades, sigam a Across nas redes sociais para não perder nada, né? E chama atenção aqui, turma, essa parceria da Across com a Estúdio H, né, que já nos trouxe Outré com as expansões, nos trouxe Northgard com as expansões. Esse cara aqui, ó, que tá no hype, Rat Jack, né, o último lançamento da Across aí, inclusive com a parceria, né, da Estúdio H. E eu vou chamar atenção aqui para vocês que se caso esse jogo for anunciado, pessoal, coloca no radar para conhecer, porque esse daqui já tem conteúdo no canal, os convido a assistir. Esse não sai da coleção por nada, turma, assim como outros jogos dessa parceria, Across e Estúdio H. Então fiquem ligados, eu não posso dizer para vocês, né, que eu tenho a informação de que vem, de que está assinado, né, sempre que eu tenho essa informação e já está autorizado pela editora eu passo, mas eu não tenho nem suspeita de que pode vir. A única suspeita que eu tenho é que essa parceria com o Estúdio H tá tão forte que eu não tenho dúvidas que esse jogo, se não vir esse ano, em algum momento ele vai ser anunciado. E é um pedido meu pessoal para a Across que esse jogo possa vir, porque eu não tenho dúvidas que ele vai ser um enorme sucesso, tá? Mas vamos focar aqui então no Cyclades, tem muita coisa para a gente conferir. Eu chamei de overview, pessoal, porque eu vou passar para vocês algumas coisas que eu pude absorver, né? Eu tive o primeiro contato com o jogo lá na Across the Party, quando foi o anúncio dele, né, da vinda do jogo ao Brasil. Então eu vou passar algumas coisas para vocês para a gente curtir juntos, tá? Vamos primeiro de tudo, né, se localizar aqui o que são as ilhas Cyclades, né? Estão localizadas no Mar Egeu, né, na Grécia. Então as Cyclades são um arquipélago de mais de 200 ilhas, sendo que apenas 24 delas são habitadas. O nome do arquipélago significa circular, em grego antigo, e indica que as ilhas formam um círculo em torno da ilha sagrada de Delos, né? Então temos algumas das mais conhecidas, né, nesse arquipélago, são Mykonos, Santorini, né, temos Paros também e várias outras aí como a gente viu aqui nessa resenha, né? As ilhas Cyclades são conhecidas por suas características típicas gregas, como as aldeias brancas, as águas cristalinas, as praias, os mosteiros ortodoxos e os castelos venezianos, né? Então eu sempre gosto de aprender com os nossos jogos, galera, e vocês vão ver que as peças aqui que a gente tem de locais, né, elas procuram traduzir isso, né? Essas águas cristalinas. Aqui nós vamos ter, né, combates aí marítimos, né? Então, na verdade, são aquelas batalhas navais, vamos ter batalhas terrestres. Eu vou passar tudo que eu puder aqui para vocês que vocês identifiquem se é do gosto aí, né, tanto pessoal quanto do grupo que vocês jogam, tá? Então vamos curtir aqui, são 2,6 quilos, turma, de componentes, tá bem recheada essa caixa, e aqui ele já diz o seguinte: bem-vindo ao arquipélago Cyclades, um lugar de lendas onde os deuses antigos assistem as grandes facções competirem por dominância. Lidere uma dessas facções e construa metrópoles, símbolos de sua supremacia, que sua força e sabedoria guiem seu povo. Então aqui, turma, já falando do objetivo do jogo, quem controlar 3 metrópoles vence, né? Então através dessas batalhas e para construí-las também, né? Então a gente tanto pode tomar metrópoles já construídas, como construir as próprias nossas. Eu vou passar para vocês quais são as formas de construir cada metrópole, tá? Jogabilidade épica que combina leilão, desenvolvimento e conquista. Jogável em 3 configurações, para 2 a 6 jogadores. Temos a versão clássica, jogo em equipe e duelo, tá? Eu já pude colher aqui, pessoal, que em duelo nós vamos jogar uma partida como se fosse para 4 jogadores. Então cada jogador vai controlar aí 2 das facções, né? E a gente vai, né, poder ali intercalar ou mesmo unir forças, melhor dizendo, para poder conquistar então e controlar as 3 metrópoles e vencer o jogo, tá? O jogo termina também se algum jogador for eliminado, né? De repente ali a gente falando em duelo, né? Ou mais jogadores, só porque isso pode acontecer se você
for conquistar a terceira metrópole, tá? Você não pode eliminar um último espaço controlado por um jogador se não for com essa finalidade. Então não existe uma eliminação pura aqui no jogo que você tira alguém da partida e a partida segue ali com os demais jogadores. Para fazer isso, né, esse domínio e essa eliminação vai ser porque você vai fechar o jogo com a sua terceira metrópole no controle, tá? Então isso aqui eu também pude pegar. Vamos lá, temos aqui, ó, coordene suas tropas e frotas. As frotas aqui são os navios, tá, pessoal? Então agora chamado de frotas, para subjugar seus rivais. Chame por heróis lendários e criaturas ferozes para atingir seus objetivos. Ganhe favores dos deuses em leilões dinâmicos. Então aqui, pessoal, os favores dos deuses, né, são na mecânica de leilão. Tá, então vou passar aqui para vocês. Nós temos de forma fixa ali o Apolo, né, e a gente vai conversar aqui sobre isso. Então, abrindo Cíclades, super lançamento da Cross the Board. Vamos lá, conferir aqui o manual. Né, então, um tamanho muito bacana. Ó, mostrar de pertinho aqui, bem tranquilo, né, um contraste excelente para a gente fazer a leitura. Aqui, ó, as fichas de metrópoles com seus bônus, né? Nós ganhamos bônus quando a gente constrói as metrópoles. E aí, quando um jogador toma a metrópole, né, de outro jogador que estava no controle, esse jogador que perdeu a metrópole, ele se favorece do bônus, pessoal. Tá? E aí, o jogador que entrou ali e tomou aquela metrópole, ele só vai conseguir ganhar o bônus se ele for expulso ali, se alguém tomar essa metrópole dele. Então, olha só, vocês já vão formando aí como que, né, é o dinamismo aqui da partida, né? O bicho vai pegar através de batalhas navais aí, né? A famosa batalha naval e também as batalhas terrestres, né? Aqui os exemplos de montagem de acordo com o número de jogadores, porque a gente utiliza 2 peças, né, de mapa para cada jogador, pessoal. E aqui quando a gente joga em equipe, né, os jogadores vão controlar cada um a sua facção e eles passam então a compartilhar as moedas, né? E eles podem também navegar ali pelos espaços uns dos outros, né? Eles podem passar pelos espaços, né? Como se fossem ali realmente aliados, que de fato são. Porém, eles não podem parar naqueles espaços, porque aqui, quando você para no espaço de um outro jogador, tá declarada a batalha ali, seja ela então pelos navios, né? Ou terrestres. Então aqui, turma, ó, as moedas, coisa linda, num tamanho muito bacana, né? Então tem aqui. Cada jogador começa com 5 moedas e a gente utiliza, né, as moedas para pagar aí os favores dos deuses que eu vou mostrar para vocês aqui. Então temos os locais aqui, né, as construções, melhor dizendo. Nós temos portos, universidades, fortalezas, né? Tem mais um aqui que eu vou lembrar para passar para vocês. Então aqui, ó, portos, fortalezas, templos, são os roxos, e universidades. Para construir uma metrópole, uma das formas é eu ter na área que eu controlo uma dessas 4 construções, tá? Então já vamos destacar aqui para a gente curtir, ó. Então já peguei uma de cada, então elas estão aqui frente e verso, ó, dessa maneira. E aqui, então, as nossas metrópoles, que possuem diferentes bônus aqui no verso, ó. Temos já aqui também a ilustração da sacerdotisa, temos aqui, ó, guerreiros, moedas e assim por diante, tá? Vários bônus aí para a gente conquistar na construção dessas metrópoles. Então, como eu estava dizendo, quando a gente tem as 4 construções básicas, né, que são aquelas que eu comentei anteriormente, nós tiramos então, né, as 4 e vamos construir em um desses espaços uma metrópole. Aqui nós temos então já os símbolos das facções, né? Vou pegar aqui um de cada. Então aqui, na verdade, a cinza, se eu não me engano, são dos mercenários, pessoal. Deixa eu ver se era isso mesmo. Ou, na verdade, acho que eles não têm, não. Nós temos 6 aqui, faltou um roxo. Deixa eu pegar aqui pra gente olhar. Então, na verdade, os mercenários, eles são ali combatentes, né? Que todos os jogadores podem recrutar, tá? Então, quando você vai ali pro combate, né? Com a sua facção você pode ter, então, tanto os seus guerreiros como os mercenários e também os heróis, pessoal. Quando a gente passa a ter os heróis ali, né, no nosso grupo, né, a gente consegue se mover junto com eles e fazer esse ataque para aumentar a nossa força, tá? Vou falar um pouquinho de como acontecem esses combates.
Temos standees aqui, tanto de criaturas como de heróis, tá? E nós vamos ver aqui que nós temos bases para eles. Eu já vi que a base azul é da criatura Kraken, tá? Só para a gente ter aí em mente. E aí as criaturas também possuem efeitos ali, tem uma que afunda embarcações e tudo mais, né? Então a gente pode ter esse benefício, né? Então aqui uma das peças de deuses, né, que eu vou comentar com vocês, porque nós deixamos também, de acordo com o número de jogadores, algumas peças viradas, pessoal, para fazer com que o leilão, né, tenha aí uma boa disputa, né, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Fichas de prosperidade, isso aqui está diretamente ligado ao quanto a gente ganha de receita, né? Então na fase ali de receita, de incoming do jogo, ó, então temos aqui frente e verso, né, para facilitar o aumento aqui das, se eu não me engano, cornucópias, né? Acho que eu lembrei desse nome aí, ó. As cornucópias estão aqui, uma e duas, para a gente poder, então, colocar nas nossas áreas, né? E de acordo com essas quantidades é que a gente recebe moedas no incoming. O que mais? Então, ó, mais peças aqui, os tiles de deuses, pessoal. Eu vou passar para vocês, né, rapidamente sobre os deuses. Então olha só que bacana, quando você tem os favores dos deuses, aqui nós vamos ter tanto ações gratuitas e que são obrigatórias, tá? Como ações aqui que são opcionais, porém são pagas. Então as ações pagas aqui, algumas têm inclusive escalonamento, ó, como essa, por exemplo. Essa daqui é a Hera, se eu não me engano, que a gente consegue ali contratar os mercenários. Então você paga uma moeda para contratar o primeiro, 3 para contratar o segundo e vai escalonando. Vejam que aqui, ó, para contratar, então, guerreiros, né, da sua própria facção. Então, em cima, ação obrigatória gratuita. Aqui no meio, né, nós temos ações opcionais pagas. E aqui embaixo também, muitos deles se repetem, que a gente pode tanto recrutar, né, criaturas, heróis, e é dessa forma que acontece, né, através dos favores dos deuses, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui nós temos os standees dos heróis, né, que vão ajudar, então, os nossos combates aí, sempre que a gente recruta, né, esses heróis, a gente pode fazer uso, né, dessa força, tá? Eles vão auxiliar aí para que a gente ganhe mais poder ali no combate, e também existe, né, o sacrifício do herói, né? Alguns deles podem então se sacrificar para construir metrópole, turma. Isso vai estar explicado nas cartas ali de cada um deles. Estou tentando passar para vocês, pessoal, o máximo de detalhes possível, né? E dizer que, assim, alguns apoiadores já estão recebendo, e se vocês gostarem desse jogão aqui, né, não esqueçam que aqui na descrição do vídeo tem o cupom da Place Games, né? Muitos de vocês me mandam mensagens falando, cara, valeu aí, usei seu cupom, e eu fico muito feliz quando vocês, né, lembram de colocar, porque é um bom desconto lá na Place, né? A gente se ajuda a Place aí também, que é a loja parceira aqui do canal, né, com mais de 10 anos aí, né, atuando no mercado. Então não esqueçam, pessoal, tá aqui na descrição do vídeo, só falar com o pessoal lá para vocês terem um belo desconto, tá? Para esse e vários outros jogões aí que a gente mostra aqui no canal. E não só os que a gente mostra, tá? Para todo o acervo lá. Aqui, pessoal, ó, tabuleiro de leilão. Olha só que coisa chique, pessoal. Olha só essa ilustração aqui do verso. Coisa linda demais. Então aqui, como eu estava falando, né, nós vamos ter os deuses. Então vejam aqui o Apolo, né? Sempre que você colocar, então você escolher o Apolo, você não vai disputar o leilão com ninguém, porque aqui você está abrindo mão de jogar, o próprio manual fala isso, você está abrindo mão de jogar para poder aumentar, né, um pouco a sua receita. Então na fase que você for ter ali, né, a fase de incoming, você vai então deixar de fazer ações para conseguir um pouco mais de dinheiro. Aqui nós vamos colocar os deuses, né, de maneira aleatória no início, e de acordo com o número de jogadores, a gente começa com alguns deles virados para baixo, né, para fazer com que a gente tenha a quantidade exata, já contando com o Apolo. Então aquele jogador que não quer abrir mão de jogar só por conta, né, da grana, eles vão disputar aqui. Então por isso que nós temos essas trilhas, né, que são as trilhas aqui de pagamentos, né, do leilão. Então você vai colocar o seu marcador aqui, e um jogador para te tirar dali, né, o manual fala para te expulsar, ele vai ter que pagar, vai ter que cobrir a sua oferta, né, e obrigatoriamente esse jogador que saiu, ele vai precisar escolher um outro deus
né, não pode ser ali o mesmo, então ele de repente vai para um que já tem um outro jogador, ele vai também precisar cobrir a oferta ou para um que ainda está vago, tá? Então vejam que bacana, né, que se apresenta essa fase de leilão. Sem contar aqui, né, pessoal, então os outros espaços, né, então aqui os espaços para criaturas, né, as cartas aqui, ó, de sacerdotisas e filósofos, eu já vou explicar um pouco mais para que servem, e aqui as cartas para os nossos heróis, tá? Então aqui nós vamos ter duas, e a gente sempre na fase de início do ciclo, a gente repõe então essas cartas, tá? Vamos lá comentar um pouquinho sobre os deuses, né? Eu separei algumas coisas aqui para passar para vocês, para ficar o mais completo possível, e eu extraí o texto da Ludopedia, pessoal. Então ele diz assim: o jogo apresenta um sistema de lances estratégicos que define as ações disponíveis para cada jogador em seu turno. Você deve equilibrar suas finanças para otimizar as várias ações fornecidas pelos diferentes deuses, com cada jogador ganhando o apoio de apenas um deus a cada turno. O jogo apresenta uma fase de licitação mais curta e dinâmica do que o Cyclades original, graças a uma nova escala de licitação exponencial. 6 deuses estão disponíveis ao invés de 5, aumentando a variedade de ações disponíveis. Ares permite a movimentação de exércitos e a construção de fortalezas. Poseidon permite que os jogadores movam suas frotas e construam portos. Zeus permite que seus seguidores contratem sacerdotes e construam templos. Atena fornece a seus adoradores filósofos e universidades. Apolo aumenta a renda de seus adoradores. Hera fornece mercenários para reforçar suas tropas durante a batalha. Então, pessoal, a gente, né, só para a gente já ir se familiarizando o que faz cada um deles. E aqui na ordem dos turnos, né, quando a gente escolhe, então, colocando aqui de baixo para cima, vejam que nós vamos ter aqui mudanças também na ordem dos turnos, tá? Então o jogador que recebeu um favor do deus que está mais embaixo nessa trilha, ele vai então depois na próxima rodada, né, no início do ciclo, ele vai estar com o marcador dele, então número 1 e assim por diante. E na movimentação dos deuses aqui, na mudança de ciclo, um exemplo para 3 jogadores, nós teríamos de repente aqui o Apolo, né, aqui embaixo, e mais 2 deuses disponíveis, né? Então teríamos aqui, dessa maneira, 3 fechados. Quando a gente vira o ciclo, né, esse daqui vai passar a estar embaixo, nós vamos subir e revelar o próximo aqui, né? E eles vão permanecer sempre dessa maneira, né, em constante mudança, tá? Só para a gente pegar essa etapa, né? E aí as ações também vão mudando, como a gente leu aqui. Vamos seguir então, pessoal, tem bastante coisa ainda pra gente ver. Aqui, ó, os escudos dos jogadores. A gente deixa as moedas sempre ocultas uns dos outros, tá? Cartas de heróis, sacerdotisas, outras coisas, não tem problema a gente mostrar. Olha só essas ilustrações, turma, que coisa linda, né? Só pra gente curtir aqui, não deixar passar nenhum detalhe. Quando eu postei lá no Instagram, eu falei que dava para jogar 3 contra 3, na verdade não, turma. Quando a gente joga em 6 jogadores, nós vamos jogar aqui em 3 duplas, tá? Então 4 jogadores, 2 duplas, né? Em 3 e 4 jogadores dá para jogar cada um por si também. E quando a gente joga em 2 jogadores, é uma partida semelhante a 4 jogadores, como eu falei no início do vídeo, tá? Vamos lá, olhando aqui as peças, olha só isso, pessoal, o cuidado aqui, ó, essa proteção, que bacana que veio aqui. Né? Então nós temos aqui, ó, as peças também são dupla face, né? Então olha só, a gente pode jogar com esse lado, porém, né, não custa a gente reforçar, que aí vocês escolhem sempre o mesmo lado, tá? A gente não mistura as faces aqui, né? E aqui eu vi o manual, né? Nós vimos agora aqui folheando o manual, que ele já dá como exemplo, então aqui essas peças, onde nós temos, né, todas as partes aqui. Vamos tentar fazer algum encaixe. Ele mostra, inclusive, quais números, né, vão encaixar com outros, porque aqui a gente tem, ó, de repente, aqui, ó, esse aqui eu teria um encaixe. Então vamos mostrar daqui. Nós temos então essa linha branca, né, ela separa, então aqui, né, as partes adjacentes. Então temos toda essa parte aqui de água, né? Então onde nós vamos colocar as nossas frotas, e as partes terrestres onde a gente pode, né, e devemos ter aí os combates, né?
Você pode atravessar com as suas tropas aqui quando você controla, né? E você tem, por exemplo, né, toda a sua frota também à disposição, você consegue atravessar para espaços terrestres, né? Na temática aqui é como se você tivesse utilizado sua própria frota para fazer isso, tá? Então a gente vai colocando aqui também os marcadores, né, ó, de construções que eu tinha explicado para vocês, né, nas áreas que a gente controla. Temos aqui as fichas de prosperidade, vamos ter as marcações aqui também de sacerdotisa, né, e assim por diante. No manual está muito bem explicado, pessoal, como, né, a gente configurar aí a montagem, tá? Porque vocês perceberam aqui que ele não tem qualquer encaixe, né? Ele tem várias pontas e tudo mais. Então, para a gente conseguir jogar certinho, vejam que elas estão, inclusive, numeradas, né? E a gente tem essa sequência de qual número vai ao lado do outro e tudo mais, tá? Inclusive para a gente guardar aqui depois na caixa, né? Fica até mais tranquilo para armazenar essas peças. Tudo de muita qualidade, né, pessoal? Até aqui, vamos seguir. Bastante coisa para a gente curtir juntos. Então vamos lá. Curtir aqui, ó. Jogador amarelo, várias peças em madeira, né? Então, tanto aqui os nossos guerreiros, né? Ó, me lembram um pouco os que a gente viu lá no Northgard, quem jogou, né? Temos aqui também as peças de frota, né? Então, as nossas embarcações e o marcador, né? Que eu tinha mostrado para vocês, que nós vamos colocar, então, aqui, né? Na cor aí de cada jogador, tá? Então, temos cor verde, azul, né? Além do amarelo que nós curtimos, vermelho, roxo. Esses daqui na cor cinza, vou mostrar que são os mercenários, né? Ficam no estoque ali para acesso a todos os jogadores que nós vimos, né? Para recrutá-los, aí a gente conta com os favores ali, precisamos ganhar no leilão os favores da Hera, né? Estão aí. E também na cor preta, conferidos. Vamos falar, pessoal, rapidamente, né, das fases, então, de cada ciclo, né? Então nós temos o início do ciclo, que é quando a gente faz toda a montagem do tabuleiro de leilão, né? E aí nos próximos a gente repõe cartas de heróis que foram recrutados, né? As próprias cartas de criaturas a gente repõe. Depois nós temos então a nossa receita, né? Vamos receber o dinheiro ali pelas nossas fichas de prosperidade, como eu tinha explicado. Depois as oferendas, é aí que entra a etapa de leilão, onde a gente faz as oferendas aos deuses, né? Toda aquela disputa para ver onde cada jogador vai conquistar naquela rodada, né? Lembrando que os jogadores só podem conquistar os favores de um deus, né? Cada jogador. Custo de manutenção, eu separei aqui para ler para vocês, ó. Os jogadores que controlam criaturas mitológicas podem mantê-las ao descartar uma carta de sacerdotisa por criatura que desejam manter. Então vai ser na fase 4 esse custo de manutenção, né, que você, ao invés de perder aquela criatura, você tem como fazer essa troca, né? Durante este pagamento é possível mover cada criatura para uma área adjacente válida, do tipo indicado pela sua carta e que não contenha outra criatura, tá? E aí a gente acaba aplicando o efeito dela de novo, como eu falei para vocês. Tem uma criatura lá que afunda a embarcação, então você faz aquele movimento e se beneficia disso, tá? Vamos lá, olha só que bacana, pessoal. Temos aqui, então, essa aqui foi uma bela surpresa, hein? Ó, uma tampa aqui, né, pra gente armazenar os componentes. Já vou trazer de pertinho. Olha só isso, turma. Coisa linda demais, no capricho. Já olhando aqui em volta, né, todas as artes de Cíclades, né, lançamento aí da Cross. Então, vamos curtir as cartas e também temos aqui, ó, os dados de combate que eu fiquei de passar para vocês. Olha que coisa linda esses dados, pessoal. Então aqui cada jogador vai rolar um dado, né, no combate e aí vai aumentar então, né, o número que sair ou não, né, se sair o 0, vai adicionar sua força, tá? Seja na batalha naval ou na batalha terrestre. Cada item que você tem ali vai valer 1 ponto de força. Então, tenho 3 ali na minha frota, né? As 3 embarcações contra 2 do outro jogador, né? Então, aí a gente vai rolar os dados para ver quanto adiciona. E, além disso, pessoal, algumas construções, elas aumentam essa força, né? Então, se eu estiver falando de uma batalha naval,
Se eu tiver um porto ali construído no local que eu controlo e essa batalha estiver acontecendo lá, né, esse porto vai me dar mais 1 de força. Tá? E se eu tiver uma fortaleza, quando for batalha terrestre, ela vai me dar mais 1 de força. Tá? Então vocês já vão imaginando aí, né, como que vão sendo as nossas batalhas. Então aqui, ó, dado incrível, pessoal, em baixo relevo, então de 0 a 3 conferidos, coisa chique demais. As bases que eu tinha comentado com vocês, né, então temos ali para os nossos standees. E aqui aquela base específica, né, para a criatura Kraken na cor azul, tá? Possivelmente porque vai na água, né? Só para a gente lembrar disso. Então, conferidos. Para a gente finalizar a parte aqui das fases de um ciclo, turma, então, depois do custo de manutenção, né, eu tinha parado aqui. Início do ciclo, receita, oferenda, custo de manutenção. A quinta fase são as ações. Então, é onde a gente recebe os favores dos deuses, que eu tinha mostrado para vocês. Né, fazemos as obrigatórias ali, gratuitas, as opcionais, então isso pode desencadear batalhas, então a gente resolve tudo nessa etapa, né, que seria então a fase 5, e aí o fim do ciclo, né, onde a gente vai movimentar os nossos marcadores ali para saber quem que vai estar na frente na escolha ali, né, da próxima oferenda, repor as cartas e tudo mais para a gente seguir. Tá? Então, a qualquer momento ali, né, no fim do ciclo, se a gente tiver um jogador controlando 3 metrópoles ou né, um jogador eliminado, então a gente, de fato, encerra a partida. Em caso de empate, se acontecer ao mesmo tempo, é a quantidade de moedas, né, que vai declarar aí o vencedor. Tá? Vamos lá, finalizar aqui com as nossas cartas, e eu quero ainda passar para vocês quais são as possibilidades de construção de metrópoles, tá? Então vamos lá, curtindo aqui as cartas, essas são as de criaturas, deixa eu só separar pelos versos. Aqui nós temos de heróis e criaturas, pessoal. Olha só. Vamos curtir primeiro aqui as criaturas. Lembrando que para 6 delas nós vamos ter ali os standees, né? Então, olha só, cada ilustração top demais, galera, olha só. Então, finalizado aqui as cartas de criatura e os nossos heróis. Todos eles nós já curtimos aqui, né, que nós temos os standees. Essas outras cartas menores são as de filósofos e também de sacerdotisas. Aqui, frente e verso, sacerdotisa. E um pouco mais para frente aqui vamos ter, então, também frente e verso as cartas de filósofos, que estão ligados diretamente, turma, com uma das possibilidades, olha aqui, ó, de construção das metrópoles, tá? Quais são elas? Vamos passar aqui para a gente finalizar o vídeo. Nós temos 3 maneiras, né, para construir, então, uma metrópole, e a quarta maneira que eu já passei para vocês, que é a gente invadir e tomar. Né? Então as 3 naturais são, assim que tiver todos os 4 tipos de construções básicas, porto, fortaleza, templo e universidade, distribuídas por áreas terrestres que você controla, né? Então você remove imediatamente todas elas e coloca em qualquer área de construção uma ficha de metrópole. Desenvolvimento cultural, né? A gente pode trocar 4 cartas de filósofo, então assim que você tiver 4 cartas de filósofo, né, você pode então trocar também por uma ficha de metrópole e colocar num espaço seu, né, disponível ali onde você controla. Se você não tiver o espaço disponível, você pode destruir uma das suas construções básicas para colocar então a metrópole, tá? E a ação heróica que eu tinha comentado com vocês, né, a maioria dos heróis tem um poder de sacrifício descrito em sua carta. Quando suas condições são cumpridas, o jogador que controla o herói pode sacrificá-lo no seu turno e construir uma metrópole. Então, pessoal, isso é muito do que eu pude absorver aqui para passar para vocês sobre Cíclades, né? Super lançamento da Cross. Espero que vocês tenham gostado, que possam também levar para a mesa, se divertir com esse jogão. Em breve trago mais conteúdos, bons jogos e até o próximo vídeo. Yeah!